Olá, queridos alunos, tudo bem? Aula curtinha hoje para falar de um tema importante, mas que o que cai em prova é muito pequeno. O tema da pessoa jurídica, tá? Tivemos modificações importantes no principal aspecto da pessoa jurídica, tá? Então vamos lá começar a trabalhar com esse tema aí com você. Rapidinho, aula curtinha, super objetiva. O tema da pessoa jurídica, ele vem regulado no código entre os artigos, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, deixar um azulzinho, entre 40 e o 69 do código, mas o artigo que sempre cai é o artigo 50, tá? Então o artigo 50 é o artigo que sempre cai, porque é o artigo que trata, talvez, do algo que a gente tem mais importante em pessoa jurídica, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Agora vamos lá. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Tá? Isso aqui é mais a título de curiosidade. Então lembrar, de pessoas jurídicas de direito público são aquelas que acabam se confundindo com fazenda pública, mas cuidado, nem toda fazenda pública. Então é União, Estados, DF, territórios, a gente não tem território no Brasil, mas se tiver, seria municípios, autarquias, tá? E as associações públicas, e também não está aqui, mas a lei diz, ó, as demais entidades de caráter público. Então, exemplo clássico, as fundações de direito público. Cuidado com o seguinte, professor, empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas? Claro que são, mas são pessoas jurídicas de direito privado. Cuidado com isso daqui então, tá? Agora, quem que é pessoa jurídica de direito privado? É só o que está aqui? É só o que está aqui. Associação, sociedade, fundação, claro, as de direito privado, as organizações religiosas e os partidos políticos, tá? E as EIRELIs, tema lá do direito empresarial, empresa individual de responsabilidade limitada. Agora eu vou te dizer um negócio, cuidado para não cair em pegadinha. Condomínio. Professor, eu moro num condomínio edilício. Eu, Guilherme, moro também, tá? Quando eles me mandam lá os balanços do condomínio, aquela coisa toda, eu noto que o condomínio tem um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso é o CNPJ, tem. Mas ele é pessoa jurídica? Não. Mas tem Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica? Sim, isso é por uma questão tributária. A Receita quer que assim seja, mas não é pessoa jurídica porque não está nesse rol aqui, tá? Outro exemplo, empresa individual, firma individual, tá? MEI, não são pessoas jurídicas. Ah, mas tem CNPJ, não importa. Só será pessoa jurídica quem tiver aqui. Então, cuidado, EIRELI é. Agora, a empresa individual clássica, o microempreendedor individual, não são pessoas jurídicas, são pessoas físicas que a lei, por uma questão tributária, atribui a eles um CNPJ. Beleza? Tranquilo? Avancemos ali um pouquinho. Início da personalidade jurídica. Esse não é o artigo do coração, mas é importante porque eu preciso entender que o início da personalidade jurídica se dá com a inscrição no ato constitutivo. Então você, muito em breve, vai ser advogado. Você, claro que vai ser. Carteirinha rosa na mão, tal, não sei o que, vai lá no fórum, lá tem fóruns que tem vaga da OAB, você vai chegar todo faceiro, tá aqui OAB, você vai numa balada, né, e os caras pedem documento. Até então você entregava a carteira de motorista, agora você entrega a carteirinha da OAB. Beleza, você é advogado? Vai ser advogado. E um dos jeitos interessantes de você advogar é de forma social, criando uma sociedade de advogados. Ah, eu já vi isso, professor. Como é que eu faço? Você monta uma sociedade com outro ou outros advogados e leva isso ao registro. Qual registro? A OAB. A sede da OAB do teu estado, ponto. A partir do momento que você fez o registro, aquela sociedade adquiriu personalidade jurídica. Agora, cuidado. E se você não fizer o registro? Ela não tem personalidade jurídica. Cuidado. Então, existem sociedades de fato, que são aquelas sociedades, mas que não têm inscrição. Se não tem inscrição, não tem personalidade jurídica. Beleza? E essa regrinha aqui é importante. Isso pode cair na tua prova em forma de peça. Tem que estar ligado nesse prazo aqui, ó. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado por defeito do respectivo ato, né? Contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Dica de marcação no seu código. Lá na parte do código que fala prescrição ou decadência, a partir ali do artigo 198, onde está escrito decadência,
puxa uma flecha e coloca artigo 45. Porque às vezes na prova o cara te narra uma situação, aí você fala, ai, prazo, aí você vai lá, prazo prescricional e decadencial. Aí você não acha esse prazo aqui. Então, puxa uma flecha indicando parágrafo único do 45. Eu posso fazer isso? Pode. Tá dentro do edital? Tá dentro do edital. Posso confiar, professor? Pode confiar. Beleza? Avancemos. Vamos lá. Desconsideração. Esse é o artigo do coração. Gente, ó, nós tivemos uma MP, uma medida provisória, tá? No início de 2019, a 881 de 2019, tá? Que alterou as regras de desconsideração do artigo 50 do Código Civil, tá? Mesmo havendo essa alteração, minha opinião como professor do exame de ordem, o teu foco continua sendo o caput do artigo 50, em que nós tivemos também uma pequena alteração em razão dessa medida provisória, tá? Tivemos uma pequena alteração, mas que me parece que não causa tanto transtorno assim. O que é mais, digamos, que causa mais tumulto são os parágrafos. Então, os parágrafos você lê depois com calma, mas para a tua prova você precisa focar no seguinte. A pessoa, ou melhor, a personalidade jurídica é um negócio importante. É um negócio que é criado e que nasceu para ser mantido. Então, a desconsideração tem que ser exceção. Tem que ser exceção. Se nós estivermos no direito do consumidor é outra história, no direito tributário é outra história, no direito do trabalho é outra história. Mas no direito civil, no direito empresarial, a desconsideração é a exceção. Até rima. Desconsideração é exceção. Desconsideração é exceção. Beleza? Então tá. Então, a desconsideração, essa aqui, é a exceção. Não pode ser regra no sistema do Código Civil. Porque o Código Civil, ele adota o que a gente chama de teoria maior. Maior porque há uma necessidade de maior quantidade de requisitos para desconsiderar. Porque é uma dificuldade maior para desconsiderar. Não é fácil desconsiderar. O que o artigo 50 vai dizer? Olha lá. Em caso de abuso da personalidade jurídica. E aí ele vai nos contar o que é o tal do abuso. Caracterizado pelo quê? Desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tá? Pode o juiz a requerimento, isso que você não pode errar, requerimento da parte ou do Ministério Público, tá? Em resumo, a ideia é o quê? Se houve desvio de finalidade, eu crio uma sociedade para uma coisa e ela faz outra completamente diferente, tá? Não é aquela sociedade que vai mudando o ramo, isso segundo a lei não é desconsideração, mas é aquela que é criada. Eu crio uma pessoa jurídica para administrar imóveis, beleza. E aí eu começo a vender carro por meio dessa PJ. Ou confusão patrimonial, né? Quando você tem lá o uso do recurso de um para a pessoa física, o uso do dinheiro da pessoa física para pagar débito da pessoa jurídica. Há essa confusão. Eu não sei mais o que é patrimônio da pessoa física, eu não sei mais o que é patrimônio da pessoa jurídica, tá? Nesses casos, eu posso atingir os sócios da sociedade por dívida da sociedade. Ou os seus administradores. Claro, aqueles que, segundo a lei, olha lá, ó, contribuíram, né, participaram, tá? Foram beneficiados direta ou indiretamente por esse abuso. Então, eu, Guilherme, tenho uma pessoa jurídica, eu e mais uma pessoa, eu e mais um sócio, amigo meu, temos uma PJ e usamos aquilo ali só para vender carro quando a finalidade dela era outra coisa, era administrar imóvel. E ela fica devendo, eu, Guilherme, posso responder com o meu patrimônio. Professor, o que é a tal da desconsideração inversa? Nem se preocupe com isso, mas ela quer dizer o seguinte, é o contrário. Na desconsideração tradicional, eu atinjo o patrimônio das pessoas físicas ligadas a essa pessoa jurídica por dívidas da sociedade. Então, o sócio, o administrador, pagam pela dívida da sociedade. Essa é a desconsideração clássica. A inversa é a sociedade paga por dívidas do seu sócio, tá? O que é mais difícil de acontecer. O que você precisa ter em mente na prova é isso: requerimento e o abuso da personalidade jurídica, que existe no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Beleza? Tranquilo? É isso.
Peço para você em casa dar uma lidinha aqui, ó, nos parágrafos, tá? Nos parágrafos que vão trazer, tá, algum detalhamento sobre essa questão da desconsideração, mas que sinceramente para a tua prova eu ainda não me preocuparia com isso daqui, mas é bom conhecer. OK? Um grande abraço, bons estudos e até mais.